resposta de algo que eu sei nesse sentido aí. Em caso de refugiados, falta uma política nacional para todo tipo de nacionalidade. Fica claro isso. Quais as medidas foram tomadas? Quais medidas outros países tomaram para solucionar essa questão? Por que não aprender com outros países as medidas tomadas? Fique imaginando esses refugiados chegando nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. No Brasil pode tudo, somente cobranças. Aí eu ia comentar o seguinte, ô Israel. E por onde a gente se refugia? Hã? Os brasileiros. Então, ô Israel, eu ia comentar o seguinte. Eu já vi situações relacionadas aos venezuelanos em 2 países. Um deles nos Estados Unidos, outro no Chile. Né? Eu tenho um casal de primos, né, por parte da minha esposa, que mora em Santiago há alguns anos já, e já estivemos lá a passeio e tal. E tanto esses primos nossos, quanto pessoas que eu perguntei e observei isso também pessoalmente, me relataram o seguinte, que lá no Chile, que recebeu também muitos venezuelanos, principalmente pela língua falada, né, eles preferem países que falam o espanhol, os venezuelanos são extremamente rejeitados e mal vistos pela sociedade, tá? As pessoas entendem que eles estão lá o quê? Para roubar emprego dos chilenos, né? Que é um país que não é tão grande, né? A economia vai bem, mas também já foi melhor antigamente, então tem essa disputa, essa questão de emprego e também a questão de que eles associam os venezuelanos a ladrão de carteira, essas coisas assim, sabe? Preguiçosos, quer viver só de assistencialismo do governo, né? Então, tudo isso é falado lá no Chile, tá? Já nos Estados Unidos, então você vê que também, mesmo no Chile, não tem essa política para acolher e tal, é bem parecido com o Brasil, pelo que eu observei. Nos Estados Unidos, eu conheci alguns venezuelanos lá, mas de perfis diferentes, tá? Porque a maioria dos venezuelanos, pelo que eu via, né, que foi para os Estados Unidos como refugiados, são venezuelanos de nível de formação um pouco maior, tá? Aqui no Brasil veio, assim, só os miseráveis, né? A pessoa que tava tinha de cair morto veio para o Brasil mesmo. Já para Europa, para os Estados Unidos, são pessoas que saíram antes, né? Quando o país estava verdade. afundando, saíram antes. Sim, foram para Miami. Isso, então tem um pouco mais de formação, tinha visto para conseguir chegar lá. Eu conheço uma advogada que saiu e foi pra Itália, pros Estados Unidos, e Então, vive lá até e hoje. eu conheci alguns venezuelanos quando eu participava de um grupo de conversação em inglês. Tinha numa cidade lá que eu ia. E aí, conheci eles lá. Conheci 2 pessoas. Uma é uma mulher que não tinha formação, né? Assim, não tinha quase formação nenhuma, era ensino médio e tal, tá trabalhando lá nos Estados Unidos em restaurante e tal, assim, trabalho básico. Já um outro cara que eu conheci que já falava bem inglês, assim, médio para bem, pra vocês terem ideia, hein? Ele trabalhava em petrolífera, embarcado. O cara é engenheiro químico, não sei o quê, mas foi lá como refugiado, porque o país está afundando, até eu mesmo iria. Tá certo ele, né? Então você vê que são perfis muito diferentes. Uma pessoa um pouco menos qualificada, mas não é o pobretão, né? Porque senão não teria conseguido chegar nos Estados Unidos, né? E outro, uma formação mais alta, né? E lá não tem esse negócio de acolhimento igual tem aqui no Brasil, né? E no Chile também. Na Colômbia também tem, pelo que eu sei. Lá nos Estados Unidos, não. Recebemos aqui como asilado, como refugiado, beleza, permissão de trabalho, vai com Deus. Toca a sua vida, entendeu? Então não tem também esse acolhimento todo como a gente imagina que tem. Talvez em países europeus tenham mais essa cultura, né? A gente sabe, né? Que no Reino Unido, né? O pessoal também não gosta que fala que coloca os refugiados em hotéis caros, né? Aí o povo fica revoltado. Nos países nórdicos também tem bastante ajuda nessa parte de assistência aí, né? De assistencialismo, o pessoal também não gosta, né? Eu sei que na Europa tem mais essa cultura. Então você vê que não é uma política única para que vários países podem adotar, né? Cada país tem a sua peculiaridade, né? Sim. A senhora já leu alguma coisa sobre essa questão de outros países? Não, gente, eu fiquei mais afeta mesmo aqui o que os municípios estavam trabalhando, Até né? porque os indígenas não chegam nesses países mais distantes, né? Sim, sim. Como refugiados, né? Provavelmente eles vieram mais para o Brasil, até pela questão do norte do país, né? Vieram mais E para é cá mesmo. interessante que mesmo entre os venezuelanos, os waraus são muito estigmatizados, né? Uhum. Quando nós estávamos discutindo, até foi aqui perto, tem um hotel aqui perto, né? Grande Hotel, Ah, sim. Uhum. né? Ah, A gente estava vendo de alugar o Grande Hotel para instalá-los no Grande Hotel. E viemos aqui, né? Estava reformando tudo. E uma venezuelana, ela perguntou, por que vocês estão fazendo? Aí tinha o carro da prefeitura, e o que vocês estão fazendo, né? Aí ele explicou tudo, né? Ah, mas ela, sim, falou muito mal, né? Dos indígenas. Muito, 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 mas muito mal, né?
E aí a gente percebeu que mesmo entre, né, os próprios, né, venezuelanos, existe um estigma, um preconceito muito grande com relação aos araus, né? Então existe uma diferenciação muito grande, né? E mesmo entre outras etnias, quando nós estivemos conversando em Brasília com a especialista na questão indígena do governo federal, ela falou, olha, outras etnias nós não temos problema, né? A gente consegue desenvolver um trabalho relativamente tranquilo, mas com os araus a gente tem muita dificuldade. Então, mesmo entre outras etnias migratórias, aí a gente percebe que tem essa dificuldade. Nem precisa ir muito longe, né? Mesmo no Brasil, é muito comum as pessoas terem uma visão negativa dos indígenas, né? Sim. Acham que todos eles, ou a grande maioria, só quer viver de assistência do governo, da FUNAI, para comprar sua Hilux, receber a pensão do governo e boa, e pescar e viver a vida, né? Mas nem todos são assim, né? Tem alguns que fazem isso? Tem, claro que tem, a gente sabe que tem. Mas não é geral, né? Não dá pra... Toda Dá pra generalização, generalizar. ela é muito injusta, né? Então, mesmo no Brasil existe esse estigma também. Eu acompanho um índio no Instagram, ele compra um monte de peça de picanha. Ó, isso aqui, ó, a FUNAI me pagou, comprei essas picanhas, prometeram picanha, eu tô com a minha. E ele lá, não sei o que lá, ele abre todos os pacotinhos da picanha mesmo, e ele fala assim, ó, e essa picanha eu corto com faca de bambu. E ele corta a picanha e vai picando, ó lá, faz lá as fatias assim, nossa, vai dar até água na boca. De repente, ó, os meus cachorros, e vai jogando pros cachorros. Só come picanha. Obrigado, FUNAI, muito obrigado. Né? Aí ele cata a Hilux dele e sai. Eu vou vai embora. bloquear vou denunciar pra bloquear esse perfil, que afronta. Ele faz desse jeito mesmo. Mas o perfil dele é cômico, zoeira. é zoeira. Sim, entendi.